Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda Lauk Jablonski e eu sou aluna do 9º ano no Colégio Santa Terezinha. Na aula de Português, História e Ciências foi pedido que a gente gravasse um vídeo resumindo o livro Não Verás País Nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão. Esse livro é como se fosse uma versão futurista do Brasil, e ele também vai fazer muitas críticas ao socialismo. Eu achei ele muito parecido com o livro de 1984, principalmente por causa dessa ideia futurista que vai agredir, de uma certa forma, as ideias socialistas. Ao contrário de muitos livros que vão levar essa versão futurista mais para uma coisa tecnológica, em que vai haver muitas tecnologias diferentes e vai ser uma coisa mais ampla, por exemplo, carros voadores, vai ser tudo uma coisa muito diferente. Esse livro ele leva à destruição do país. Inclusive, o Brasil, ele é um livro brasileiro, vai falar sobre o Brasil, o futuro do Brasil, e nesse livro o Brasil foi tão destruído que eles estão tentando criar a 9ª maravilha do mundo, que seria o maior deserto já visto. Então, ao invés de eles preservarem, eles tentam matar mais ainda para criar uma maravilha. Esse livro vai ser narrado pelo Souza, que é o personagem principal, e ele vai contar a vida monótona que ele passa todos os dias, vai contar como é que é esse sistema. Então eles trabalham, recebem um salário e recebem fichas para água, fichas para comida, e eles têm que tentar usar aquilo no mês, senão dá para usar mais do que aquilo. Então eles vão sempre usar aquela quantidade. Também para transporte eles têm que ter uma espécie de cartão, e tu só pode entrar naquele transporte se tu tiver o cartão que o teu trabalho te dá para pegar aquele transporte. Tudo vai ser muito monótono, até que de repente o Souza vai vê um furo na mão dele, no meio da estrada, ele encontra um furo na mão e ele não sabe a explicativa desse furo. Então ele volta para casa, conta para a esposa dele, a Adelaide, a qual ele mora em um apartamento, e ela acha muito estranho. Depois a vida dele vai seguindo com essa questão do que seria esse furo na mão, que até o final não é desvendado, até que ele vai ser um dia demitido. Quando ele vai ser demitido, ele perde total noção do tempo, dos dias que se passam, chega aí no cinema, fica 3 dias dormindo no cinema, 2 dias e meio por aí, e quando ele acorda do cinema, acha que ele era um intruso, coisas assim vão acontecendo, até que ele encontra um amigo antigo dele, que ele sem querer vai no prédio errado, encontra um amigo antigo dele, que é o Tadeu Pereira. E lá eles vão se reencontrar e conversar. Quando ele voltar para casa, ele vai perceber que a Adelaide não tá mais lá. E ele pensa, deve ter ido na casa dos pais dela. Então ele vai até o barbeiro lá embaixo e lá ele encontra o sobrinho dele. O sobrinho dele é um capitão do exército e ele nunca gostou do sobrinho muito não. Sempre discutiam e as coisas assim por causa que a visão de mundo do sobrinho dele era muito fechada e ele não gostava muito disso. O sobrinho dele vai dizer que era pra ele esperar lá um tempo e depois ia subir ao apartamento, que a Adelaide, a esposa dele, estaria lá com os pais dela viajando. Depois, quando ele sobe no apartamento, ele se depara com 3 intrusos. Desses 3 intrusos, ele descobre, vão convivendo consigo, ele deixa eles lá, vão vivendo juntos e junto com várias cotas de comida e água que o sobrinho dele teria dado. E ele vai vivendo, convivendo com os intrusos, e eles vão contar a história do porquê que eles vieram. Eles eram lá no Nordeste, todo mundo que saía pra rua no Nordeste era queimado pelo sol. Então tu saía de casa, da sombra, tu ia pro sol, tu já começava a se queimar tudo, queimava tua pele, tua carne, os teus ossos, até tu ser cremado em vida. Eles descobriram que tinha um guarda-chuva específico que protegeria do sol e que esse guarda-chuva não era completamente queimado, que era o guarda-chuva de seda preta. E eles tinham ido até lá, São Paulo, que é onde o Souza mora, em busca desse guarda-chuva. Depois de um tempo, o Souza descobre um cadáver dentro da casa dele, que é o barbeiro.
Depois que ele descobre que o barbeiro foi morto, ele começa a questionar os intrusos, por que ele foi morto, quem é que matou ele, essas coisas assim. E ficam dizendo, não, não fomos nós, não fomos nós. Até que um dia esses intrusos dizem pro Souza que é pra ele tirar todos os móveis da casa dele, que ia passar um caminhão ali pegando os móveis. E o Souza, ele se recusa, então eles têm uma briga sobre isso e o Souza diz, tá, pode levar tudo, só não leva o piano. E lá arrumando as coisas, o Souza vai encontrar uma caixa antiga da Adelaide, da esposa dele, que eles tinham combinado que, independentemente do que acontecesse, se em algum momento eles tivessem que destruir aquela caixa, ele mesmo assim não poderia olhar nunca dentro daquela caixa. O sobrinho dele vai chegar lá e ele vai contar pro Souza que a esposa dele nunca gostou dele de verdade, que lá estavam todas as roupas que ela gostava de usar, roupas que são consideradas de prostituta. Então, por exemplo, uma mini saia, coisa super degotada. E o sobrinho falou pro Souza que ela se sentia muito repreendida, porque ela não poderia ser do jeito que ela é. Ela tinha que ser da imagem que o Souza criou dela. Então ela tinha que ser tímida, ela tinha que ser introvertida e não do jeito que ela realmente era. Que isso contribuiu muito para a fuga dela. Eles vão enterrar o corpo do barbeiro num lixão e lá eles vão encontrar 3 cegos que teriam cavado o buraco, enterrado lá. E depois eles vão subir, depois de toda essa discussão que o sobrinho dele e o Souza tiveram, eles vão subir no terraço e lá vai aparecer um helicóptero com uma metralhadora dando tiro em todo mundo. Um dos intrusos vai morrer e o resto tudo vai sobreviver, os outros 2 intrusos, o Souza e o sobrinho dele. O Souza também vai encontrar um segundo cadáver dentro da casa dele, que seria o pianista. Depois disso, desse conflito em cima do telhado, o que vai acontecer é que o Souza vai indagar por que mataram o barbeiro e o professor de piano. O sobrinho vai dizer que o barbeiro, ele chefiava uma gangue que roubava a água do prédio, e o pianista, ele disse que ele que teria que descobrir por si só. Depois eles dizem que quem matou o pianista foi um dos intrusos que estava lá, que ele era diabético, só sabia comer doce, mas que não morreria de diabetes. Essa é a descrição que fazem dele no livro. E aí depois o Souza sai direto de lá e vai até onde o cadáver foi enterrado e procura nos bolsos alguma coisa, lá no lixão. Lá ele também encontra uma mulher que seria louca porque ela estaria girando em torno de si. E eles teriam uma discussão sobre isso, conversando por que você tá girando, as coisas assim. Depois ele vai até um bar e liga pro amigo dele, Tadeu Pereira. Mas ele descobre que ele tinha se suicidado no dia anterior e tinha deixado uma carta para ele, mas ele em momento algum toca ou sabe o que tem escrito nessa carta. Depois essa mesma mulher que estava girando na praça, lá no lixão, veio dentro do bar e aí o dono do bar já começou a tentar expulsar ela, ficou chamando ela por nomes e chamou os civiltantes. O Souza defendeu ela, eles se apresentaram, ela se chamava Elisa, e aí o Souza defendeu ela. Quando eles saíram, os civiltantes colocaram eles dentro de uma viatura e foram indo pra lá. Dentro dessa viatura, eles conversaram e fizeram amor. Depois disso, quando os civiltantes abriram o carro, a viatura, os 2 estavam nus e eles foram levados até o presídio. E lá os 2 caminhando nus. E aí a Elisa é levada para um outro local e o Souza é levado para ter um banho. E ele diz que esse banho parecia uma água de mijo. E que era algo que um jato era tão forte que ele sentiu que quebrou uma das costelas dele. Depois ele foi deixado por aí naquela cidade desconhecida e ele se acoplou, ele encostou numa parede gelada que tinha. E lá tinha uma placa dizendo proibido estacionamento de pessoas. Então vai chegar lá um segurança, dizer que ele não pode ficar lá e eles vão ter uma conversa. E conversando sobre Maria Mole, umas coisas assim de onde eles vieram, o Souza vai revelar que lá na cidade dele faziam Maria Mole de leite de moças. E isso vai chamar muita atenção do chefe desse segurança que estava ouvindo tudo pelo walkie-talkie. E então vai chamar o Souza para ir lá. Só que o Souza vai bater nesse segurança, vai deixar ele caído e depois vai roubar o cinto dele e colocar em si. E andando por aí, vai encontrar um outro segurança. E ele vai dizer, não, sou segurança, tô numa missão, por isso que eu tô vestido assim, sabe? E aí, então, ele vai acabar falando uma coisa errada e vão perceber que ele não era segurança nenhum.
Ele vai ver uma fila enorme de 2 quilômetros e ele pergunta o que tem nessa fila pra uma pessoa que tava lá. Daí disseram, é a fila dos guarda-chuva de seda. Aí ele fica lembrando do que tinham dito lá do Nordeste, os intrusos, que ele tinha feito a amizade, e ele vai até o início da fila. E era uma fila de um tratamento pra se curar do calor, todas essas coisas, pra ir pra um lugar chamado Marquise. Lá nessa Marquise, eles prometeram que teriam água, comida e tudo disponível. Mas, na verdade, quando Souza chegou lá, era um local comum, só teria um local ali para eles dormir, não tinha água, ficavam passando fome, sede durante vários dias. E lá não podia ficar nas bordas, as bordas eram os lugares mais gelados. E não podia se acoplar ali por causa que o mar vinha e destruía tudo e as pessoas morriam. Então, ele vai ter uma vizinha lá, vai ficar por ali. Ele também vai ter uma espécie de início de romance com a vizinha dele, mas uma coisa curta, até que o sobrinho dele interrompe. E aí, quando o sobrinho chega, ele dá uma água ali pro Souza, deixa ele tomar um pouco. Depois ele devolve pro sobrinho e eles começam a conversar pra ver como é que eles vão sair de dentro da Marquise. Porque, em tese, quem entra não consegue mais sair de lá. Como depois de conversar com seu sobrinho, ele vai ver um homem que vai assinar pra ele também com o mesmo furo da mão que ele tinha. E ele vai pensar que isso deveria ser uma espécie de símbolo. Então ele vai assinar com a mesma mão dele que tinha o furo. E quando ele olhar, ele vai ver que não tinha furo algum. Que não tinha cicatriz, não tinha nada. E ele vai terminar dizendo que, na verdade, tudo isso era da cabeça dele. Que ele nunca teve um furo na mão, era só alucinação dele. E ele vai estar conversando com esse cara do furo da mão. E conversando um pouco com ele, eles vão falar suas ideias e ver como é que eles vão conseguir fazer para sair dali de dentro. E o livro vai terminar com os dois dormindo e um deles vai acordar dizendo que está sentindo cheiro de chuva. E o livro pergunta se aí está próximo de chover. Eu gostei muito desse livro, achei ele muito legal por apresentar uma ideia diferente de futuro, enquanto vários livros apresentam um futuro com vários robôs, coisas diferentes, coisas mais tecnológicas. Esse livro vai representar a destruição que a gente está fazendo ao nosso planeta. E até a capa do livro diz muito isso, que a gente vai estar destruindo o nosso planeta. Eu comparei ele com 1984 porque os dois vão fazer essa crítica ao socialismo. O 1984 seria uma Rússia futurista em que todo mundo seria vigiado por câmeras o tempo todo, não poderia falar mal do governo e era uma ditadura imensa. Para resumir esses dois livros, é uma espécie de Big Brother, o 1984. O Big Brother Brasil, ele representa o paredão que houve e também é muito parecido com o livro de 1984. Até o romance que o cara tem nesse livro e tem no outro é uma coisa bem parecida e eu achei bem legal. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que tinha um desenho que eu assistia quando eu era criança que eu amava, que era Lorax. E era um bichinho da floresta que tentava proteger ela. E aí um cara vai lá fazendo uns cachecóis, umas coisas assim estranhas, e ele destrói toda a natureza que tem. E eles vão viver em um país futurista onde as plantas são de plástico, eles têm que comprar oxigênio porque não tem lá disponível. Eu acho que é uma forma de também entender esse livro. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we